O homem que denuncia a rede sexual que envolve vários padres da Igreja Católica diz que há assaltos que são combinados nesses mesmos encontros. Garante que o último roubo foi em Vila do Conde e foi combinado numa festa gay. Recusou participar no assalto e agora contou tudo à Polícia Judiciária. Domingo, dia 19 de abril. A noite era de diversão sexual. Um grupo de homens combinou a orgia na casa paroquial. No encontro de sexo estavam vários padres. Conversa vem, conversa vai. Um dos sacerdotes terá convidado outros envolvidos no festival secreto de sexo a simular um assalto. Nesta última orgia, um dos padres propôs-me fazer simulação de assalto que iam fazer ao padre. Pronto. E eu disse que não entrava nesse esquema. E quando o padre e o padre juntamente com o padre tinham estado comigo a conversar sobre isso, eu disse que não entrava nesse tipo de esquemas, de roubos. E pronto, ficou por aí a conversa. Passado dias eu vi a notícia na televisão e juntei um mais um, né? E vi que realmente eles concretizaram o assalto. Joaquim soube, através de uma notícia da CMTV, da existência do assalto. Decidiu, por isso, fazer uma denúncia à Polícia Judiciária, que está a investigar o assalto violento ao padre, para explicar que lhes foi comunicado um facto falso. Que eu não acho correto, porque se o povo dá o dinheiro para a igreja, independentemente da orgia sexual que cada um gostar, não é? De fazermos orgias, isso não tem mal nenhum. Agora, roubar o que é do povo, isso está mal feito. E muito menos simular um assalto, não é? O que o padre fez foi simular um assalto, basicamente. Eu acho que porque havia muito dinheiro naquela casa e quantia não posso dizer ao certo, mas era para desviar. Para todos. Acha que o objetivo era dividirem depois cada fatia? Exatamente. Para cada padre. Interroguei-me várias vezes porque é que ele tinha dinheiro dentro de casa, porque o dinheiro da igreja não pode estar dentro de casa, não é? Tem que estar na confraria da igreja, mas pronto. E este assalto, quando lhe fizeram esta proposta, foi uma proposta presencial, durante a orgia? Exatamente, presencial durante a orgia. Não falaram em dias. Estavam a combinar, estavam a ver qual era o pessoal que aceitava e não aceitava, prontos, para fazer. Já alguma vez tinham falado nestas orgias de assaltos? Não. Foi a primeira vez que eu ouvi. E acha que estes assaltos podem ter sido cometidos então por estas pessoas que estavam nesta orgia? Exatamente. Pode. Aliás, pode mesmo. Tudo isto foi simulado? Tudo isso foi simulado. Acho não, tenho a certeza. Tudo foi simulado. Pelos padres mais velhos. Em causa está o dinheiro de duas freguesias de Vila do Conde. Certo é que Joaquim não sabe se o padre daquela paróquia agiu em conluio com os falsos assaltantes para ficar com o dinheiro ou se efetivamente foi surpreendido pelo trio de ladrões encapuzado durante a madrugada, sendo literalmente traído pelas costas. Era normal também vocês nestes jogos sexuais, digamos assim, haver estas situações? Sim, ficámos amarrados, algemados, usa-se tudo um pouco. Ele poderá ter aproveitado também o jogo sexual para desta forma. Exatamente. Para dar mais credibilidade ao esquema. Exatamente. Caso ele soubesse, não é? Sim. Caso. Diz Joaquim que a ideia partiu toda de um outro padre por saber quando as paróquias têm mais dinheiro. Espera agora ver esclarecida toda a verdade. Verdade. Só a verdade. E que entreguem o dinheiro que tiraram da igreja. Que é do povo. Em causa podem estar vários crimes, mas a denúncia que apresentou diz respeito à simulação do assalto. Para já, também poderá estar em cima da mesa que o assalto ocorreu durante uma orgia combinada e na qual acabou por ocorrer o roubo ou uma simulação de roubo. Certo é que várias pessoas terão aderido ao plano criminoso para obter benefícios, lesando assim
a Igreja Católica. O Doá Quem Doer ouviu o padre roubado, que não acredita no envolvimento de outros padres no mesmo assalto. Mesmo assim, recusa explicar o que aconteceu naquele assalto e quanto é que foi roubado da casa paroquial. Um assalto em Vila do Conde deixou a comunidade em choque. A casa paroquial foi assaltada, o padre amarrado. O caso está a ser investigado pela GNR da mesma cidade, que suspeita de um grupo criminoso. Mas a denúncia, agora entrada na Polícia Judiciária, diz que afinal foi tudo combinado entre outros padres. Não é dito em nenhum momento que a vítima o soubesse, ou sequer que houvesse certezas que se tivesse apercebido de quem eram os autores do roubo. O padre em causa ainda está em choque com este assalto. Nas últimas semanas deixou de rezar missas na localidade, presidir a funerais e até de estar presente em batizados. Encontrámo-lo à porta de casa, mas o próprio recusou que a sua imagem fosse exposta, embora em nenhum momento a denúncia assegure que ele sabia do roubo. O assalto foi no dia 22. A combinação para que acontecesse foi feita a 19 de abril. Bem? Eu preciso falar consigo. Pronto, mas eu tenho que o confrontar com uma queixa que entrou na Polícia Judiciária. O padre nega que tivesse sabido o assalto. Repete sucessivas vezes que não quer prestar declarações, que até recusa dar entrevistas. Que combinam fazer-lhe o assalto. E que depois o assalto, de facto, tem contornos muito estranhos porque teria sido tudo combinado. Eu tenho que ir então à PJ de conhecer. Teria sido tudo Combinado aqui, portanto, além do padre. Agora que estou a encontrar, o rapaz que, portanto, a pessoa que faz a denúncia diz que é o padre da paróquia que faz a proposta para se cometer o assalto para dividir os lucros. Combina com duas pessoas que estão aqui e diz que não sabe se o padre teve conhecimento do assalto antecipadamente ou não, se aceitou participar nele simulando o crime, não sabe, ou se efetivamente foi enganado pelas costas, que de facto terão ido assaltá-lo, mas que inclusivamente havia várias festas de caráter sexual, que eram encontros marcados em grupos de WhatsApp. Não. Nada disso. Nem conheço esse padre sequer. Não conhece o padre? Não conheço, não sei quem é. O processo está nas mãos da GNR e não da Polícia Judiciária, que investiga um grupo que se tem dedicado a assalto a padres. Desconhece é o mesmo que agora é denunciado à Judiciária. O senhor padre ouviu o vaso de uma planta a cair ao chão. Foram os ladrões a entrar por uma janela da cozinha. Uma janela que é um postigo e só alguém magrinho consegue entrar. Eles conseguiram estroncar essa janela e depois subiram os stores elétricos. Nisto, o senhor padre começa a ouvir pessoas a falar dentro de casa e trancaram-se dentro do quarto. Mas os ladrões conseguiram dar pontapés na porta e arrancaram a porta. Aquele quadrado em volta da porta saltou fora. Mal entraram, amarraram logo as mãos e os pés do senhor padre com abraçadeiras e diziam: o dinheiro, onde está o dinheiro? Onde está o cofre? E remexeram em tudo. Deixaram tudo revirado. Os ladrões tinham a cara toda tapada. Só se via os olhos. E eles disseram: se não disseres onde está o dinheiro, cortamos-te os dedos dos pés um a um. Utilizaram uma faca que foram buscar à cozinha para o ameaçar. Certamente é alguém que sabe as rotinas. A descrição do assalto volta a ser feita por uma paroquiana, porque mesmo perante os novos factos, o padre recusa falar ao Doá Quem Doer. O senhor padre conseguiu fazer muita força e rebentou ou alargou as abraçadeiras, mas os ladrões partiram-lhe o telemóvel todo para ele não conseguir pedir socorro. Só que ele, após soltar as mãos e cortar a abraçadeira dos pés com uma tesoura, ligou do telefone fixo para o pai. E o pai ligou logo ao pai do presidente da junta, que veio logo para a casa paroquial.
Entretanto, também chegou a GNR. Já os ladrões fugiram num carro. Suspeita-se que estivesse um quarto ladrão dentro do carro a vigiar tudo. O Sr. Padre esteve na Polícia Judiciária e descreveu tudo o que aconteceu. Levaram só dinheiro, mas o dinheiro ganha-se. O importante é a vida. E apesar do susto, o Sr. Padre está vivo. Até se suspeitou que os assaltantes pudessem ser umas pessoas que na semana passada foram falar com ele e disseram que eram da polícia, mas segundo ele contou, a Judiciária disse que esses eram polícias de verdade. O caso é comentado na paróquia. Todos sabem pormenores, que o padre diz que não foi ele quem divulgou. Mesmo perante as graves acusações, o padre recusa dar qualquer explicação. Enviamos-lhe os factos por escrito, para que pense, se quer mais tarde, reagir a estas novas suspeitas. E é tudo mentira, então? Sim, isso é mentira. Sim. São as pessoas que o assaltou. Não, porque as pessoas vinham todas encapuçadas, eu não sei quem é. Isso foi tudo dito quem deu a reportagem, que eu não sei quem é que foi, disse e é verdade, as pessoas estavam todas encapuçadas, eu não tenho condição. Mas a PJ não esteve cá, não? Esteve sim, depois do assalto. Sim, quem esteve cá a GNR. E a PJ também. Mas vocês como é que têm acesso à queixa? Porque nos disseram que foi entregue uma queixa. Mas isso é o nosso trabalho e é a única coisa que, da mesma maneira que o seu... O padre não revela coisas. Eu também não. Sim, mas é que eu estou surpreso porque não... Agora eu vou-lhe dar aqui vou-lhe mandar por mensagem. Eu também não tenho mais nada a revelar porque foi dito. Pronto. Eu vou-lhe mandar por mensagem um resumo. Vou-lhe já escrever. Depois de falar com o doa a quem doer, o padre dirigiu-se à Polícia Judiciária do Porto, que não está a investigar este processo. Não sabemos o que lhe foi dito aí, apenas o que nos relatou. A Polícia Judiciária diz que a queixa é mentira, não autoriza a publicação de qualquer notícia. Ninguém sabe quanto dinheiro foi roubado neste assalto. Nem sequer se o dinheiro era do padre ou da paróquia. Se o alvo foram as esmolas ou se o que foi oferecido ao padre no dia da Páscoa. Há centenas e centenas de casos de abusos sexuais no seio da Igreja Católica. Foi o grande escândalo do século. Revelamos-lhe agora testemunhos arrepiantes de quem ficou com marcas para sempre. Eu passei pelas mãos de um padre abusador que muitas vezes durante a noite, às 2 da manhã, me acordava com uma lanterna nos olhos, com o pretexto de perguntar se eu tinha pecado contra a castidade sozinho e que se o tivesse feito estaria em pecado mortal e podia vir um diabo durante a noite espetar-me um punhal no coração e eu morria em pecado mortal, portanto ia parar diretamente ao inferno. Este padre também gostava de me chamar ao fim da tarde, depois das aulas, ao seu gabinete, ao seu quarto, para me abraçar, para me beijar, metia-me a língua toda pela garganta dentro, num menino de 10 anos, não é? E às vezes uma vez teve até o descaramento de dizer: vamos lá acabar com a marmada que está na hora da oração. Portanto, ele tinha perfeita consciência daquilo que estava a fazer. A mim fazia-me ter consciência de que me estava a proteger. Me estava a proteger com carinho e me estava a proteger do pecado e me estava a proteger dos maus pensamentos e etc, etc. Há episódios que marcam para a vida, marcas invisíveis de quem não esquece o pesadelo que viveu, de quem sofreu nas mãos de quem confiava, de quem o devia proteger. Os abusos sexuais no seio da Igreja Católica é um dos grandes escândalos do século. Milhares de vítimas, grande parte, passou a vida em silêncio. Há vergonha, medo do estigma, receio, mas há também quem ganhe coragem para contar a sua história, para que se faça justiça, para que o pesadelo não se repita. Era a santa inocência. Um menino de 10 anos não tem uma série de termos de comparação que lhe faltam, que adquire ao longo do seu crescimento, na juventude e na idade adulta. Não tem contraditório. A pessoa naquela idade gosta de carinho, não é? E eu chorava com saudades da minha mãe, portanto era natural que gostasse de um abraço ou coisa assim, ou de um beijo, só que afinal os beijos eram abusados e os tactos eram muito abusados.
São homens e mulheres com histórias semelhantes, pesadelos que nunca passaram, traumas que ficaram para a vida. E a porta fechada, ainda hoje tenho trauma, eu tenho claustrofobia, não consigo estar em ambientes assim, fechados muito tempo. Mentalizo-me, vou-me mentalizando, porque tem que ser. De férias eu tenho que estar com a porta do quarto fechada, mas abro a janela. Normalmente tem que ter sempre um ponto de fuga, porque aquilo era fechado, era na sacristia, era num sítio fechado. Era na sacristia. Eu não podia contar nada a ninguém o que se passava ali dentro. Nós não contávamos umas às outras sequer. Tínhamos medo. Nós éramos geridas pelo medo. Ele é que nos guiava, é que nos dizia fazes, não fazes, fazes, não fazes. Eu sabia que me sentia mal. Mas havia autoridade de freire e havia autoridade de padre e havia um medo do que se nós reagíssemos, o que é que ia acontecer. Porque nós éramos castigados. Éramos envergonhadas, não há outro termo, éramos humilhadas, aquilo era uma humilhação e essa humilhação nós, apesar de sermos crianças, sentimos-la muito. Os relatórios que têm sido divulgados são assustadores. Milhares de vítimas, a maior parte dos abusos aconteceu em seminários, na igreja, no altar, no confessionário e em escolas católicas. Agora é preciso aprender com o passado, olhar para o presente e evitar tudo o resto para o futuro, porque só aprendendo com aquilo que passou é que se pode verdadeiramente melhorar o futuro. O Do Há Quem Doer recorda-lhe ainda outro caso de uma mulher que diz ter sido abusada aos 12 anos por um padre. Garante que na altura contou tudo ao atual bispo do Porto, que nada fez. Manuel ainda assegura que não se lembra. São vários os escândalos da Igreja Católica. No Porto, um outro caso. Outra denúncia, uma jovem mulher que garante ter falado com o atual bispo do Porto, Dom Manuel Inda. Foi vítima de abusos sexuais de um padre. Contou-lhe e ele disse-lhe que a culpa era dela. Hoje já vejo as coisas com outros olhos, mas eu na altura sentia-me como se me estivesse a apaixonar. Sentia-me como se fosse a escolhida. Era a escolhida do padre. Exatamente. Era quase um privilégio aquela relação que o padre tinha. Era o meu ídolo. Foi também na casa paroquial que a mulher recorda que se sentiu importante. Mas quando percebeu o que lhe estava a acontecer, pediu ajuda. A relação física, propriamente dita, foi aos 14 anos. Antes era só a nível de conversas, mas foi aos 14 anos que aconteceu, por exemplo, o primeiro beijo. Foi na casa paroquial. Ele beijou-me primeiro na face, de um lado e do outro, várias vezes, repetiu isso várias vezes, agarrou-me pela cintura até que me assustou mesmo na boca e o beijo prolongou-se. Há um momento em que fala com outro bispo aqui de Vila Real, que é hoje bispo do Porto. Nessa altura era menor. O que é que conta ao bispo? Era menor, eu estava inscrita nas aulas de religião e moral. E acabei por desabafar com ele. Na altura ele ainda era padre, era meu professor, e acabei por falar com ele à porta de seminário e contei-lhe que tinha um envolvimento com o padre Heitor. Físico? Físico, sim. Onde ele me disse que a culpa era minha, que eu o devia deixar e que era eu que estava a correr atrás dele, porque uma mulher corre sempre atrás, então para eu me afastar. Foi a resposta que eu ouvi. Lembra-se o que é que sentiu naquela altura? Saí de lá a chorar. Culpa, sempre culpa. A criança tem sempre culpa, porque provoca o padre ou porque é mulher. Disseram, pelos comentários que li no Facebook, em redes sociais, pelos comentários que me fizeram a mim, que eu a que tinha a culpa, que eu a que fui atrás, e eu era uma criança. Ainda hoje... Ainda hoje muitas pessoas me apontam a culpa. A primeira aproximação sexual aconteceu há quase 20 anos. O diário recorda o momento em que tudo aconteceu, em que foi dado o primeiro beijo. Porque será que o padre Heitor está sempre a olhar para mim? Será que ele gosta de mim? Não, eu para ele ainda sou muito nova. 31 de 3 de 2000
12. Tinha 12 anos, nessa altura percebe que é muito nova, mas percebe que ele não está a olhar para si como uma criança. Não, era com desejo. O desejo configura o crime de abuso sexual de crianças. Hoje mulher, antes ainda adolescente, não sabia nada sobre imputações penais. E eu no meu diário acabei por não escrever tudo, porque tinha medo que me encontrassem, mas ele fez alusão até aos meus seios. Quando o caso foi denunciado pelo Doa Quem Doer, o bispo garantiu que não se lembrava da denúncia. Não se recordava do caso tantos anos depois. Caiu e ficou no esquecimento. O caso das orgias em casas paroquiais é um escândalo no seio da Igreja Católica. O Doa Quem Doer descobriu que há vários encontros no norte do país com padres e revelamos-lhe agora o relato exclusivo de um destes participantes. Revela que há álcool, drogas nas orgias com diversos padres. É um verdadeiro escândalo. Festas de sexo que ocorrem pelo menos uma vez por semana, que envolvem apenas homens de várias idades, de vários estatutos sociais, várias profissões, entre as quais alguns padres. Mas tudo começa com conversas numa aplicação de engates destinada ao público homossexual. Um grupo criado no Grindr, que depois passa para o número de telefone do WhatsApp, que não é sempre o mesmo. Pronto, geralmente é uma pessoa mais velha, ao qual depois há um número de sala e para a gente entrar dentro da casa, e o número da sala, temos que tocar a campainha, temos que dizer o número da sala e depois abrem-nos a porta e a gente entra. Quem participa nelas, nestas orgias? Vários padres e várias pessoas normais. Pessoas de qualquer faixa etária? Exatamente. Qualquer... Idade, profissão, qualquer estatuto. E neste caso, o senhor já esteve em situações onde tiveram vários padres? É Isso, exatamente. Eu tive na última orgia, estavam vários padres. E esta última orgia, em que participou, decorreu até numa casa paroquial. Os encontros ocorrem sempre na calada da noite. E mesmo quando os padres mudam de paróquia, quem os substitui continua a receber os convidados para estes banquetes de sexo. Já do tempo do padre antigo. E depois, quando ele foi substituído e assumiu estas funções, continua a acontecer estas... Exatamente. E houve uma vez também uma orgia na casa na casa paroquial também. Também tivemos uma orgia num motel ali na Maia. Eu fui para aí umas 6. Já a contar com o padre antigo? Sim. O padre antigo não ia com tanta frequência porque era mais velhos. Agora, ultimamente, tenho ido mais vezes, também por curiosidade, às vezes para saber algumas coisas. Pronto, como faço parte também de uma comissão da igreja e queria perceber alguns assuntos. Joaquim é o nome fictício de um dos participantes destas festas que decorrem ao longo de toda a madrugada. Para entrar é apenas necessário dizer um código previamente combinado. Quem não souber a chave de acesso é barrado. Nas orgias, todos os envolvidos recorrem a estimulantes para os deixar mais eufóricos. E entra e sai muita gente. Muitos homens. Entra e sai muito, é só dar a senha, pronto, quem quiser entrar, entra, penso que vai até às 7 da manhã. É a noite toda? É. Combinam os encontros? A noite toda. Então, pode ir lá uma pessoa, pode sair e pode voltar a entrar? Exatamente, exatamente. Imagino que vá, não é? Dá o código, entra, pode sair, tornar a entrar. Isto é tudo feito com muito secretismo? Sim, por WhatsApp. E depois é tudo muito... Depois há muito álcool à mistura, poppers à mistura, muita coisa. Drogas também? Não. Charros, sim. Para quem fuma, sim.
E todas as pessoas utilizam este género de estimulantes? Exatamente. Todas. Incluindo os padres também? Também. Muitos dos participantes das festas de sexo chegam ao local com máscaras para evitarem serem reconhecidos. Uma máscara ou um carapuço só ver-se os olhos e o nariz. Ou uma máscara. Mas depois lá dentro colocam-se à vontade? A maior parte não. Uns sim, outros não. Eu acho que depois da bebida e de tanto poppers e não sei o quê, depois as pessoas já estão mais descontraídas, acabam sim por tirar a máscara. Por isto quer dizer que algumas pessoas preservam a identidade delas até ao final. Exatamente. Consegue perceber quem são? Sim, sim. Algumas sim. Algumas entram com a máscara e saem com a máscara. Vários padres participam nesta situação? Vários padres. Muitos padres. Porto, Braga, Guimarães, tudo que possa imaginar. Joaquim tem 43 anos e já perdeu a conta às orgias em que participou com a presença de vários padres da Zona Norte. Por noite, chegam a participar mais de 30 homens. Nesta festa de sexo acontece de tudo um pouco a nível sexual. Que eu saiba é só sexo. Sexo por sexo. Que eu saiba. Vão todos ali apenas pelo prazer? É um prazer. Não há nada que façam, nem que... Mas pedem algumas coisas específicas a estas pessoas para que lhes seja feita? Há uns que têm prazer em fazer sexo mesmo com padres, que gostam, não é? Prontos, têm aquela tara. Há outros que não, é por prazer mesmo. Tudo que posso imaginar, não há nada que não se faça algo. Os padres são os mais desinibidos nestas festas de sexo. Mostram a cara sem pudor, sem se preocuparem com o facto dos paroquianos os verem como pessoas castas e cândidas. Por causa destes padres, eles são desinibidos dessa forma de mostrar a cara ou são... Eles estão com a cara aberta. Não têm nada tapado no rosto. E eles dizem que são padres? Ou vocês é que sabem por eles próprios? Eles dizem. E não pedem nenhuma reserva, nem nada do género? Não, porque eu acho que na ideia deles isto não sai para fora, ninguém vai dizer nada, porque pronto, é uma orgia sexual normal, não é? Não é conteúdo de crianças nem nada, somos todos adultos, não é? As casas paroquiais, longe dos olhos dos paroquianos, em zonas com menos fluxo de trânsito, são as eleitas para estas festas de sexo. Mas se houver circulação de pessoas, há comportamentos a ter para disfarçar. Resguardada, não se vê ninguém. Raramente se vê uma pessoa passar, portanto. E uma das coisas que eles dizem é que quando vai passar alguém nós temos que ir para o carro e depois quando a pessoa passar é que tocamos à campainha. E deixa o carro mesmo parado ali à porta? Eu deixo sempre o meu na rua de trás. Após as festas de sexo, os grupos do WhatsApp criados são de imediato apagados. O grupo do WhatsApp é sempre eliminado. Há sempre um grupo feito no Grinds, que é um site na internet, pronto. E depois, através daí, passa um número de telefone sempre, é sempre um número diferente, e a sala também é sempre diferente. Mas o lugar e a casa é sempre esse. Quando conversámos com Joaquim, ele enviou à nossa frente uma mensagem a um dos padres com os quais participa nestas orgias. Joaquim pediu-lhe uma foto sem roupa. O padre respondeu praticamente de imediato. Disse que naquele momento não o poderia fazer, uma vez que estava na igreja prestes a celebrar uma missa. Termina agora o Doa Quem Doer.